rotações. Primeiro a gente vai rotacionar um ponto, depois nós vamos rotacionar uma figura geométrica. Se eu entender a rotação de ponto, é só expandir a ideia para fazer a rotação de uma figura geométrica. Então, o que eu vou rotacionar? O ponto A. Em torno de quem? Do ponto O. Em que sentido? No sentido horário. Quantos graus? 135 graus. Então, aonde vai o compasso? A ponta seca do compasso, no caso aqui a ventosa, vai em cima do ponto O, que é o ponto do entorno. Quem é que vai girar? O ponto A. Então a outra ponta vem em cima do ponto A. Só tem dois sentidos de rotação. Ou é no sentido horário, ou no sentido anti-horário. Não tem um outro sentido. Para cima, para baixo não é sentido de rotação. Quantos graus eu vou rotacionar? 135 graus. Só, mas como é que eu vou medir 135 graus? É fácil. Esse ângulo aqui inteiro não mede 90 graus? Sim. Esse ângulo inteiro mede 90 graus. Se eu desenhar aqui a diagonal, quanto mede isso aqui? 45 graus. Quanto mede esse ângulo aqui? 90. Quanto que é 90 mais 45? 135. Então, esse ângulo aqui é o ângulo que mede 135 graus. Então, esse ângulo aqui mede 45, porque é a diagonal aqui do quadrado. Aqui é 90. 45 mais os 90, eu tenho o ângulo de rotação, que é de 135 graus. Agora eu vou fazer a rotação. Então, ponta seca do compasso no ponto O, em cima do ponto A, que é o ponto que vai girar, e aí eu vou rotacionar ele no sentido horário, 135 graus. Aonde o ponto A vai parar? Aqui. Então, isso aqui é a imagem, é a rotação do ponto A em torno do ponto O no sentido horário de 135 graus. Então, rotação de ponto é simples. Se eu sei rotacionar ponto, eu sei rotacionar uma figura geométrica inteira. No caso aqui, um triângulo. Triângulo tem quantos vértices? 3. Então, eu tenho que rotacionar quantos pontos? 3. Vou rotacionar o ponto A. Vou rotacionar o ponto B, vou rotacionar o ponto C, e aí eu vou ter a figura inteira rotacionada. Dos 3 pontos que está aí, e a rotação vai ser em torno do ponto O, no sentido horário, 90 graus. Qual é o ponto aí que é o mais chato para fazer a rotação? O A. Por que o A ele é o mais chato? O A está em cima do eixo X? Não. Está em cima do eixo Y? Não. Então, como é que eu vou conseguir medir 90 graus? Da mesma maneira que eu medi o 135 aqui. Como isso aqui é um quadradinho, se eu desenhar aqui a diagonal, quanto mede esse ângulo aqui? 45. Se eu desenhar aqui a diagonal do outro lado, quanto mede esse ângulo aqui? 45. Quanto é 45 mais 45? 90 graus. Então, vou girar primeiro, vou rotacionar primeiro o ponto A. Então, ponta seca do compasso, no caso aqui é ventosa, em cima do ponto O. Fixa lá no ponto A. E aí faz o quê? Gira 90 graus. Pronto. Então, aqui é a rotação do ponto A. Vou chamar de ponto A1. Agora eu vou rotacionar quem? O ponto B e o ponto C. Esses são mais fáceis, porque esse ângulo aqui já mede 90. Então, ó, vou rotacionar o ponto B. Então ele vai girar em torno do ponto O, no sentido horário, quantos graus? 90 graus. Então aqui eu tenho a rotação do ponto B. Vou chamar de ponto B1. Está faltando rotacionar quem? O ponto C. Mesma coisa. Vou girar o ponto C em torno do ponto O. Quantos graus? 90 graus. Esse ângulo aqui não mede 90 graus? Então é só fazer o quê? Rotacionar. Em que sentido? No horário. Pronto. Rotacionou os 90 graus? Rotacionou os 90 graus. Então esse pontinho aqui é a rotação do ponto C.
Cadê a rotação do triângulo? Agora ali nos pontos. O ponto A1 liga com o B1, o B1 liga com o C1, que liga com quem? Com o A1. Então, essa figura aqui é a rotação do triângulo ABC em torno do ponto O, no sentido horário de 90 graus. Então, rotacionar a figura geométrica, basta fazer o quê? Rotacionar ponto a ponto. Certo? Bom.